Olá, meus amigos, que a paz de Jesus, nosso Mestre querido, esteja conosco agora e sempre. Espero que vocês estejam bem. Você está no Estudando a Revista Espírita, um projeto que nasceu da parceria Palestras Davi com espiritismosociedade.com, né? Então, nós estamos estudando todos os artigos lançados por Allan Kardec, que vai do mês de janeiro de 1858 até o mês de abril de 1869. Nós estudamos fazendo a leitura comentada todas as terças e quintas-feiras ao vivo pelo Instagram do perfil Estudando a Revista Espírita. Se você perdeu os episódios ao vivo e quiser, você pode também nos acompanhar pelo Spotify e Deezer. Ambos, você se procurar Estudando a Revista Espírita, você vai encontrar todos os episódios dos artigos que lemos e estudamos até aqui. Temos aí 2 minutinhos para o começo da nossa leitura comentada e aproveitamos para falar um pouquinho da importância da Revista Espírita para o movimento de aprendizagem dos fundamentos espíritas. Pois é, quando a Revista Espírita foi lançada, nós tínhamos apenas e tão somente o Livro dos Espíritos. A partir do momento em que Kardec cria a estrutura da Revista Espírita, ele então abre uma espécie de grande laboratório, grande tribuna livre, que através das discussões, das grandes reportagens que trabalha ali, evidentemente que todas as outras obras tidas como básicas nascem a partir do vasto repertório que a Revista Espírita permite que Kardec pudesse colocar suas linhas de reflexão e, enfim, a codificação em dia. Portanto, o Livro dos Médiuns, né? A reedição do Livro dos Espíritos, porque na primeira edição tínhamos apenas 501 perguntas. Foi a partir de 1860 que nós ganharíamos a versão definitiva. Então, todos esses movimentos, desde o Livro dos Médiuns, a reformulação do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, enfim, até chegar à Gênese, tudo isso foi graças ao movimento constante e ininterrupto do nosso codificador, que hoje, né, no nosso estudo, a partir de agora, 19 horas em ponto, a gente começa falando do artigo Henri Martin, onde Kardec fala sobre comunicações extracorpóreas. Vou fazer a prece de abertura e imediatamente começar o nosso estudo. Sejam bem-vindos, ok? Mestre Jesus, amigos espirituais, obrigado pela oportunidade que nos concede de trazer o lenitivo da compreensão através do estudo, através da meditação, através das reflexões que são promovidas graças a um estudo sério, sem pressa, deste que é um dos principais veículos da espiritualidade para o homem. Pedimos por nossas famílias, pelos nossos lares, pelos nossos afetos e também os temporários desafetos. Sê conosco, Jesus,
Deus nosso Pai, espíritos benfazejos e principalmente todos os espíritos que porventura necessitarem e estiverem aptos a ouvirem, meditarem e aprenderem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, e livrai-nos da prática de todo o mal, que assim seja. Sejam bem-vindos, amigos queridíssimos, uma ótima noite a todos, que vocês tenham paz, harmonia, equilíbrio. Muito boa noite, Manu, Daniele Mendes, Aldenice, Cláudia Alencar, Soraya Lima. Bom estudo para todos vocês, ok? Henri Martin, sua opinião sobre as comunicações extracorpóreas. Comunicações extracorpóreas. Primeira expressão que você, não sendo espírita, tendo aí seus primeiros passos no espiritismo, pode bater o teu olho e então, dentro de uma análise básica, né, você fica meio perdido. O que cargas d'água seria uma comunicação extracorpórea? Né? Vamos aos fatos. No Livro dos Espíritos, nós encontramos, ao estudá-lo, o capítulo sobre emancipação da alma. Outra terminologia seria desdobramento. E nessas formas pelas quais o corpo entra em repouso e a alma, o princípio inteligente, juntamente com seu corpo semimaterial, denominado perispírito, transita fora do ambiente corporal em níveis diferentes. Davi, dá um exemplo para você ser mais possivelmente pedagógico, didático. Tentarei. Vou tentar, juro que eu vou tentar. Imagina você pegando aqueles elastiquinhos, os elastiquinhos de embrulhar grana, ou uma xuxinha, você que tem aquilo que eu não tenho, né? O cabelo, certo? Então, você imagina que quando você puxa o elástico, ele tem distância aonde a força emprega e que expande este elástico. Pois é. A emancipação da alma é algo muito parecido a esse elástico. Alguns no estado de emancipação, no estado de desligamento parcial, descola-se pouco, distancia-se pouco. Outros, porém, como por exemplo, Eurípides Barçanufo, né? Vamos ficar só nesse. Eurípides Barçanufo. Né? Ele, então, nessa análise feita pela metáfora do elástico, ele esticava demais. Ele tinha um limite para arrebentar muito próximo. Agora você sabe do que se trata a lição. A lição fala das possíveis comunicações durante o estado de
elasticidade, distanciamento parcial entre o corpo e o espírito. E hoje, para nos ajudar com o estudo, temos aí a participação inédita, né? Nossa amiga de estudos doutrinários, Daniele Mendes. Seja bem-vinda. Obrigada, Davi. Como você está? Tudo bem, graças a Deus. Estava dando uma introdução do elástico, Mendes. Sim, eu estava vendo. Peguei esse início e estou aqui abrindo a... Oi, Sol. Beijo, linda. Peguei esse início, pegando aqui o artigo para abrir, né? Esse artigo que você me passou, tipo, algumas horinhas atrás, para eu fazer uma leitura. De propósito, eu vou ler e você comenta. Você já Mas viu aí? Estou abrindo agora. Lembrando que hoje, excepcionalmente, está sendo a Daniele Mendes, porque a nossa amiga que tinha combinado conosco, dona Marina Reato. Ah, Marininha! Marininha soltou o calce. Ela está mudando de cidade e eu acredito que, diante dessa turbulência da mudança, ela se esqueceu do Estudando a Revista Espírita. Mas aqui a Dani nos salvará e logo mais ela estará no Spotify, juntamente com mais um episódio do Estudando a Revista Espírita. Muito boa noite a todos, Espiritismo em Kardec, Francisco Costa, os amigos que chegam para mais um estudo aí de um artigo da Revista Espírita. Dani, nós estamos em julho de 1858, já passaram alguns meses dos primeiros episódios, e agora a gente vai entrar num artigo chamado Henri Martin, uma opinião aí sobre as comunicações extracorpóreas. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Não é um assunto muito fácil, mas é legal porque a gente vai fazer em forma aí de um bate-papo, descontraído, apresentando aos poucos o que Kardec oferece como banquete para nós junto da espiritualidade, né? Então, com você, nosso muito boa tarde também, boa noite a Marcos Lourenço, amigos queridos aí também conosco, sejam todos bem-vindos. Com você, Dani. Ok. Inclusive, esse assunto, né, da emancipação da alma, se eu tenho dificuldade no livro dos médiuns, vocês sabem, né? E esse dos assuntos que eu mais tenho dificuldade, de todos que eu já tenho dificuldade. Mas vamos começar. Eu já começo a leitura? Então vamos. Vamos começar já, vamos dar início a... Quantas páginas são? Já dá aí um preview do que nos espera, Mendes, pelo amor de Deus. Ele é longuinho. São 5 páginas. Então vamos lá. Vamos começar, a gente vai brecando e vamos conversando. 4 Combinado? páginas, vamos lá. Combinado. Beleza. Carlos do Somos Espíritas, juntamente com a Natália, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Contigo. Vamos lá. Henri Martin, sua opinião sobre as comunicações extracorpóreas. Vemos certos escritores eméritos dar de ombros a simples referência de uma história escrita pelos espíritos. Como, dizem eles, como podem os seres do outro mundo vir controlar o nosso saber, a nós outros sábios da Terra? Você já quer dar uma paradinha? Opa! Você vê que Kardec aqui, ele se utiliza muito de uma forma de escrever, não é? Que é através da discussão saudável, que vai aparecer muito na obra O que é o Espiritismo, né, Dani? Que é um livro que Kardec conversa com opositores, conversa com antagonistas, conversa com quem é contraditor da doutrina, e de uma forma muito sadia, Dani. Então, para a gente ver como que é esse estado de calma que oferece Kardec já na Revista Espírita em 1858, Dani.
Kardec, ele tem aquilo, ele gosta daquilo que a gente chama de crítica construtiva. Então, ele gosta de dialogar com o argumento, mesmo contraditório, mas que venha com base, que venha para enriquecer o estudo, que venha para enriquecer tudo aquilo que ele já oferece, já apresenta, até porque ele próprio já diz, né? Não sou dono da verdade, não somos donos da verdade. A gente está apresentando apenas uma teoria baseada numa ciência, numa filosofia. Então, todos juntos, né, tentando encontrar lógicas, o raciocínio correto, onde tudo está encaixado, cientificamente comprovado. Então, essa é a grande ideia. Então, discutir com quem quer construir é importante. O que ele não gosta, né, na verdade, o que ele não faz é a discussão com aqueles que querem trazer a discussão contraditória de uma forma leviana, né, apenas para tentar provar o erro, apenas para tentar provar a ineficácia da doutrina. Então, nesse ponto aí, nisso aí ele não se envolve, aí ele não faz questão, né, de se envolver, mas com críticas que são construtivas, sim. Então, ele está sempre colocando e pontuando situações que dá a possibilidade do questionamento, mas um questionamento produtivo. Homens inteligentes há, diz Kardec, nesta época aí, 1858, em que dá de ombros para o mundo espiritual, como que um ambiente que não é visível, um ambiente que não nos é palpável, atingir a nossa educação, que depende de algo que seja, sob essa ótica, algo que seja palpável, algo que seja substancial. Então, para muitos, neste momento, olhavam de nariz torto para a doutrina. E é exatamente como a Dani colocou. Mesmo assim, né, com tradução simultânea do Dog, lá da casa da Dani, o Dog alemão. Nós vamos dar uma coisa séria aqui, viu? Tava um som de música na hora da live da Lourdinha. Eu tive que sair daqui fui lá para o terraço. Aí agora que a música parou e que eu voltei pro meu canto, aí agora começaram os dogs, os cachorros. Mas paciência, que tudo vai dar certo. Então, amigos queridos, não é? Nós vamos dizer que Kardec sempre se aproveita da dialética. Isso já vem desde o momento lá do Livro dos Espíritos, perguntas e respostas, e ele faz de um diálogo fraterno uma possibilidade de meditação de uma ideia que, de repente, até então, não era ventilada, não era promulgada pelo povo daquela época em que muito pouca gente conhecia o dito cujo espiritismo, né? Vamos ver o que nos espera no artigo, então, Dani. Isso. E essa pergunta dele, Davi, só para contextualizar um pouquinho, que você já contextualizou, né, na verdade. Assim, e até que ponto, né, os espíritos, eles nos influenciam, a gente já sabe disso, né, mas até que ponto eles nos controlam. Acho que é muito disso também, até que ponto a gente se deixa controlar, né? Onde é que está esse nosso domínio para os espíritos, né? Desencarnados, obviamente. Então, ora, pois, isso é possível? Senhores, não vos forçamos a acreditar, nem sequer nos esforçaremos, por pouco que seja, para vos demover dessa ilusão tão cara, até mesmo no interesse de vossa glória futura. Nós vos exortamos a inscrever vossos nomes em caracteres indestrutíveis ao pé desta modesta sentença. Todos os partidários do espiritismo são insensatos, porque somente a nós cabe julgar até onde vai o poder de Deus. E isso a fim de que a posterioridade não vos possa esquecer, ela mesma verá se deve conceder-vos um lugar ao lado dos que, até há pouco tempo, repeliram os homens, a quem a ciência e o reconhecimento público hoje erigem estátuas. Então, Kardec parte de um princípio, né, de que na história do conhecimento não é novidade bater de frente com as ideias pré-concebidas, preconceituosas, os antagonismos de todas as épocas.
Houve um tempo, inclusive, que se você dissesse que a Terra girasse em torno do Sol, daria fogueira para você, cara. Você ia queimar. Você ia, diante do que você está falando, ser convidado a dizer que a Terra é que seria o centro do universo. Caso contrário, nesta negativa, você estaria com os dias contados. Então, Kardec parte da própria ciência ordinária, mostrando que, dentro da própria ciência, muitas vezes há uma reformatação, uma reformulação, uma retratação do equívoco que existia até o momento dos fatos serem demonstrados. Dani, incrível isso, né? Ele se utiliza da própria fonte dos caras que vão gerar esse tipo de picuinha na orelha de Kardec, Dani. É isso. Ele não nega a ciência, né? Ele faz uma junção. Ele apenas nos diz que tem muitas coisas que a gente desconhece, né, nesse universo. Então, ele vai juntar uma ciência, que é a que você acabou de falar, né, que ele chama, e que nós podemos chamar de ciências ordinárias, né, são as ciências mais exatas, são ciências que a gente consegue comprovar com a nossa limitação, com a limitação da matéria, né, com a nossa limitação do plano reencarnatório que a gente se encontra. E existem ciências que a gente vai precisar buscar um pouco mais, que é a ciência da espiritualidade, né? E aí ele vem com todo aquele processo dele de observação, né? A partir da observação para formular as teorias. E ele se abre muito nessa questão do preconceito que você bem pontuou aí, porque antes, né, você não podia nem falar, né? Então, se você falasse, você já era levado para a fogueira, né? Certas coisas elas tinham tabu, você não podia discordar, né? E Kardec ele vai abrindo aí pontualmente, num período que estava muito acessível para isso, graças a Deus, né, porque chegou o momento certo, e aí vai nos mostrando, descascando um pouquinho essas ideias novas, que faz todo sentido e que a gente está aí estudando dentro da doutrina. Muito bem. Você lê mais um cadinho? Leio mais um cadinho. No entanto, eis um escritor cuja capacidade não é desconhecida por ninguém e que ousa, a despeito do risco de fazer-se passar também por um cérebro vazio, hastear a bandeira das ideias novas sobre as relações do mundo físico com o mundo corporal. Na História da França, de Henri Martin, volume 6, página 143, lemos o seguinte: a propósito aqui tem uma nota tem uma nota do tradutor, né? E é um grifo dele que não seria mundo extrafísico ou extracorpóreo, né? Então, o próprio tradutor coloca que essas relações do mundo físico com o mundo corporal não faria tanto sentido se aqui tivesse escrito, né? Relações do mundo físico com o mundo extrafísico, com o mundo de fora. E isso é o que não aparece no texto original francês. Por isso que o tradutor achou melhor fazer essa pergunta, e eu também pergunto para você. Essa frase não ficaria mais completa, Dani, se aqui tivesse, né, ideias novas sobre as relações do mundo físico com o mundo extracorpóreo ou extrafísico? Certamente. A gente, quando lê assim, fica realmente, né, sem entender por que físico e mundo corporal. Fica parecendo que é a mesma coisa, né, Davi? E, na verdade, a relação é com o mundo extracorporal. Isso. Essa que é a grande ideia do estudo. Isso. Sim. Então, é só para a gente pontuar e aí realmente ler sem esse desconforto de fazer uma correção necessária para que o texto faça sentido dentro do que ele se propõe a nos oferecer nesta reflexão que cabe à noite de hoje. Dani, na História de França, de Henri Martin, volume 6, lá na página 143, Kardec diz que lê o seguinte a propósito de Joana d'Arc. Joana d'Arc, a donzela de Orleans, né? Aquela pelo qual ajuda
dentro da guerra de Inglaterra e França, tendo ali naquele período vidências, sensações mediúnicas, que o povo chamava de coisas mal compreendidas, sobrenatural. Ou seja, Henri Martin é alguém, na época cotidiana de Kardec, que gera, dentro dos seus textos, né, a credibilidade da história, através da sua forma de expressar, e aqui Kardec vai conversar com o texto dele. Um parênteses antes de começar o texto, né? Quanto que Kardec estudava, quanto que Kardec lia para poder produzir material como esse, Danilo? Com certeza, um gênio. Kardec é um gênio, né? Então, o que ele lia e o que ele fez, com o pouco recurso que ele tinha, né? E não tem nem como a gente imaginar isso, né? No momento onde ele vivia, historicamente falando, né, tendo que estar em confronto com várias questões, tanto com a falta de recurso, como com a religião da época, né, a sociedade da época, então uma série de questões. Tudo Kardec foi um nadava contra desbravador. ele. Tudo nadava contra ele. Nada era muito fácil. Não tinha Google, não tinha Wikipédia, não tinha nada. Ele tinha que ralar e Isso. dentro de 12 anos ele fez o que fez, Mendes. Uma exaustão total, né? Mas ali, segurou firme, era a missão que ele tinha, né? Construído, que ele tinha planejado e ele soube exercer essa missão, superar, na verdade, dar conta, né? Da missão que ele se propôs. Mas, Dani, Kardec seria, nessa encarnação, o que foi Kardec sem pestalose, Dani? Não, sem dúvida nenhuma. Na verdade, Kardec ele traz muito de Pestalozzi, né? Inclusive essa questão da observação que a gente falou agora. Quando você trabalha a base da educação de Pestalozzi com as habilidades, né, com a cabeça, com o sentimento, a habilidade que quando Pestalozzi se refere para a habilidade é justamente de analisar o fato, analisar as percepções para depois ele criar a teorias de educação, teorias que vão se encaixar dentro das habilidades da criança e do jovem, né? E isso Kardec, né, já traz para a doutrina. A doutrina é uma ciência de observação. Primeiro ele analisa os fenômenos, depois ele faz a teoria. Kardec tem muita coisa que se encaixa na base de Pestalozzi. Na verdade, é um encadeado, né? Pestalozzi, né, vem com a base de Rousseau, Kardec com a base de Pestalozzi, e a gente tem vários outros pensadores e filósofos que também já estão levando a base do Kardec, né? Assim, não expressamente, porque Kardec ele é religião, mas a base de Kardec é uma educação para tudo. Se você puder, se a Então, gente você puder está me bem dizendo analisar, que mesmo na época de Pestalozzi, ele foi um inovador na educação de sua época e refletiu de maneira direta o que a gente viu, né, já no estudo do EJA, a questão do estudo o tapete vermelho que o período histórico precisou preparar tudo para o espiritismo chegar. Tudo isso que você está falando aí, Pestalozzi, então, nos ajuda demais a compreender o mundo como graças a essa pedagogia que vem ali da Suíça e coisa e tal. Me fala um pouco disso. sim, Pestalozzi ele foi um revolucionário da educação na época, né? Porque exatamente ele tratava já a criança e o jovem como ser integral. Ele já via que não existia um ensino pronto, uma tarefa pronta para jogar para a criança. A criança tinha habilidades e a partir dessas habilidades que ele desenvolveria essa criança, né, e esse jovem. E aí foi onde ele formulou a base de Pestalozzi é exatamente essa, são os pilares, né, que é o aprender a fazer com as mãos, a habilidade, né, o aprender a aprender a fazer as mãos, aprender a ser, que é o sentimento, o coração, né, e o conhecer. E o conhecer. E dessas três habilidades, né, hoje a gente desenvolve 4. Os pilares que são trabalhados hoje na educação, graças à Pestalozzi, são 4, que é o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, né? Foi incrementado o conviver e o aprender a ser para formar o ser integral. Ele foi, sim, um revolucionário, teve muitas dificuldades também, desbravando a educação da época, como todos, né, que se colocam nessa militância com algo novo, todos que trazem algo novo
são contestados, e Pestalozzi ele foi alguém que sofreu muito também nesse sentido, mas aí está aí a base dele, né, perpetuada e desenvolvida, e estamos utilizando até hoje, inclusive Kardec, dentro da doutrina espírita, né, traz muito do que foi Pestalozzi. E Kardec, ele foi um discípulo de Pestalozzi, né, esteve no último, ele estudou no último instituto que Pestalozzi, que eu não lembro agora o nome, o último E instituto, ele estuda Verdun? desde exatamente, o Castelo, né? Ele Isso. estuda ali e ele traz exatamente tudo isso. Tanto ele quanto quem também muito foi, pegou muita base de Pestalozzi também, a esposa do Kardec, a Amélie Sim. Gabrielle Baudet. Ela também se inspira muito em Pestalozzi. A gente está fazendo esses tratados de história exatamente para mostrar da onde que vem essa segurança de trabalhar assuntos difíceis, não brigando com a opinião, né? Não querendo ganhar uma discussão, mas exatamente partindo do princípio que o bom diálogo, seja ele inflamado ou não, pode ter características que nos desaguem aprendizado, sensatez, equilíbrio, mesmo diante das diferenças. E é por isso que é legal ver da onde e como que vem essa quase indulgência permanente de Kardec perante tudo e todos praticamente da sua época. Kardec perdeu muitos amigos pelas questões que ele escolheu, diante da forma como ele começou a estudar. Kardec perdeu muito emprego, perdeu muita credibilidade como Rivaio, que era um cara extremamente considerado no meio acadêmico francês, e quando ele elege o espiritismo para a sua vida, nossa, você não faz ideia o que esse cara... É o famoso, o homem que come o pão que o diabo amassou. É complicado, né? Você fica toda hora tendo que sair da zona de conforto para tomar partido. E aqui é exatamente um desses momentos em que o Henry aí vai falar nas suas histórias da França sobre a dita Joana d'Arc. Vamos conhecer um pouquinho dessa história agora sobre sobre o pincel de Henry, né? É contigo aí. Aldenice colocou um comentário. É verdade, Dani. Pois Vemos muito da pesquisa socioeducacional em Kardec, da pesquisa ao tratamento de dados. Exato. Inclusive, eu acho que a Aldenice ela é pedagoga. Então, ela deve saber que o Delois ele forma os 4 pilares baseados nesses pilares que o Pestalozzi já traz de base, né? Esses 4 pilares que eu falei, o aprender a conhecer, o aprender a fazer, a conviver e a ser. E desse relatório do Delois, a Federação Espírita Brasileira, ela juntou e trouxe, saiu do âmbito apenas educação jovem e criança para todos, né, para a doutrina como um todo. Então, ele faz a relação desses 4 pilares da educação para a doutrina. Então, tudo interage. Essa é Daniele Mendes, de Recife, Pernambuco, do Centro Espírita Djalma Farias para o mundo. Aqui pelo Instagram, nós estamos ao vivo Spotify. todas as terças e quintas, a partir das 19 horas. Terça eu, convidados, quinta Davi Filho, convidados, e hoje a Dani está fazendo e trazendo um conteúdo extraordinário para ver como que nós chegamos no Espiritismo não eletizado, mas o espiritismo sensato, que é através desse critério de estudar despretensiosamente a condição do homem no seu período evolutivo, seja ele qual período seja esse. Dani, é contigo. Vamos lá. Existe na humanidade uma ordem extraordinária de fatos morais e físicos que parecem derrogar as leis ordinárias da natureza. São os estados de êxtase e de sonambulismo, quer espontâneo, quer artificial, com todos os seus impressionantes fenômenos de deslocamento dos sentidos, de insensibilidade total ou parcial do corpo, de exaltação da alma, enfim, de percepções alheias a todas as condições da vida habitual. Você quer que eu dê uma parada ou quer que eu leia logo todo o Vamos parênteses? indo.
Vamos indo até o finalzinho aí, depois a gente para falar um pouquinho, não é? Do que fala tanto a ciência ordinária, quanto que fala o que a gente sabe na emancipação da alma, que a gente estuda no livro dos Espíritos, tal, porque aqui ele vai construir uma ideia sobre isso. E eu e a Dani depois nós vamos descascar o abacaxi juntos. Então vamos lá, Dani. Essa classe de fatos foi julgada sob pontos de vista inteiramente opostos. Os fisiologistas, vendo perturbadas ou deslocadas as relações costumeiras dos órgãos físicos, qualificam de doença o estado estático ou sonambúlico, admitindo a realidade daqueles fenômenos que podem ser incluídos na patologia e negando todo o resto, isto é, tudo aquilo que pareça estranho às leis constatadas da física. A seus olhos, a doença se converte mesmo em loucura quando, ao deslocamento da ação dos órgãos, junta-se a alucinação dos sentidos, tal como a visão de objetos que só existem para o visionário. Um eminente fisiologista defendeu com toda clareza a tese de que Sócrates era louco, porque esse filósofo imaginava conversar com seu demônio. Respondem os místicos, não somente atestando por reais os fenômenos extraordinários das percepções magnéticas, questão sobre a qual encontram numerosos auxiliares e incontestáveis testemunhas fora do misticismo, mas sustentando também que as visões dos estáticos têm objetos reais, visto, é certo, não através dos olhos do corpo, mas do espírito. Para eles, o êxtase é a ponte lançada do mundo invisível ao mundo, do mundo visível ao mundo invisível, o meio de comunicação do homem com os seres superiores, a lembrança e a promessa da existência de um mundo melhor, de onde fomos destituídos e que devemos reconquistar. Então vamos começar dizendo o seguinte, tem dois pontos de vistas a respeito da questão, por exemplo, do sonambulismo. Se você vai num psiquiatra, se você vai num psicólogo, se você vai num psicopedagogo, se você vai num terapeuta, sei lá. Você vai e você fala que tem o tal do sonambulismo. Dentro da bagagem do que o cara estudou, na fase acadêmica, ele pode então tomar duas estradas distintas. Ele trata a questão do sonambulismo ou como uma patologia, pô, você está doente, cara. Você precisa aí de uns trem para dormir, porque isso aí você tá... Suas sinapses não estão muito boas, não. Então fica muito na conta da matéria, primeira linha pela qual analisa o sonambulismo. No campo do espiritismo, o sonambulismo recai sobre aquela ideia inicial que eu estava dizendo, assim que a Dani entrou, sobre uma das possibilidades de afastamento entre o ser corporal, certo? Que você é de físico, com o teu princípio inteligente, parcialmente. Então você se desloca, você estica. E o sonambulismo, ele é mais que sonho. Ele está num degrau superior ao sonho, porque no sonambulismo, para o espiritismo, há uma contemplação, eu digo quase que real, porque o que dá mais impressão de real é o próximo degrau, é o estático. O estático, ele tem uma percepção do mundo que está fora dele muito mais clara, muito mais objetiva do que o sonâmbulo. E no caso do estático, para o espiritismo, pode haver um vislumbre tão grande, que ele fala, não quero voltar para o corpo não, velho. Gostei demais desse negócio que eu estou aqui. Então, você lendo no Livro dos Espíritos, o estático, se não segurar a onda, ele vai e arrebenta o que deveria ser apenas como um exercício de esperança,
de ver, o estático normalmente vai em regiões celestiais melhores, em mundos melhores, para servir de esperança e passar certos problemas aqui com mais resignação, com mais abnegação, com mais paciência. Mas a hora que você vai, sai do corpo e conhece regiões muito melhores do que a nossa, o que o estático pode falar? Nossa, eu não vou voltar para aquele corpo claudicante nem a pau, filho. Eu vou ficar por aqui. E é aí que nessa teimosia, se a pessoa morre, desencarna, né? Ele é ingressada para a cidade dos pés juntos, aí ela se torna, nesse caso, suicida. Então, você percebe que essa elasticidade tem variações. Uma dessas variações, eu gostaria de citar a vocês, com tradução simultânea do Dog, novamente, que acordou, a questão de Lázaro. Lázaro, ele está enquadrado nessa questão de elasticidade simbólica que a gente está conversando aqui. Mas ele não se enquadra, Lázaro, nem sonâmbulo, nem estático. Tem um degrau determinado aí, que a gente lê no Livro dos Espíritos, chamado letárgico ou cataléptico. E nesse estágio há uma aparente morte. Normalmente, dentro da ciência, é aquele que entra numa espécie de EQM. Para quem não sabe, experiência quase morte. Tudo para, zero. Só que aí, sei lá por quê, o cara pode voltar ou numa mesa fazendo a cirurgia, ou acorda no necrotério, e nos piores do caso, acorda de cima do caixão, cara. Então você imagina o desespero. Tava tudo ali programado para enterrar e o cara acorda. E foi isso que acontece com Lázaro quando Jesus, naquela mente de segunda vista, também é um estado de emancipação da alma, ver além do alcance. Ele olha e fala, pode tirar essa pedra aí, o cara não morreu não. E aí acontece o quê, Dani? Continua a história para quem não conhece. Ah, você quer falar para mim? Você quer que eu continue a história de Lázaro? Lázaro volta. Sim. O que há contigo? Não. O que acontece contigo? Você falou continua a história, por um momento eu digo, eu vou continuar a história aqui, né? Não, a história de Lázaro. Não, vai lá em Lázaro, vê por que o cara levantou, igual o Munra dos Thundercats, todo enfaixado, e o cara levanta e sai andando. Foi um milagre de Jesus, isso? Ele voltou à vida mesmo depois de morrer? Aí estaria a ressurreição, Dani? Não, ele estava no estado de emancipação da alma, né? E é muito interessante que todos os estados de emancipação da alma, ele abre essa visão do espírito, né? Que nós não temos com a matéria que limita. A gente enxerga com o olho, né? Órgãos dos sentidos, né? Nós somos limitados aos órgãos do sentido. E o sonho, se a gente imaginar que é, como você falou, né? Os estágios, eles têm... aliás, a emancipação da alma, ela tem estágios, né? Tem os sonhos, sonambulismo, o êxtase, né? E por aí vai. Mas basta um sonho a gente lembrar, assim, quantas vezes a gente não sonha com alguém e a gente não precisa ver no sonho, a gente não lembra de ver especificamente a pessoa, mas a gente sabe que é aquele espírito, né? Seja ele desencarnado ou encarnado, que a gente está se encontrando ali em sonho, mas a gente não enxerga, a gente não vê, mas a gente sabe exatamente quem é. É a visão do espírito que se abre. É muito interessante esse estudo da emancipação. A nossa amiga Cida vai dizer o seguinte para a gente, Mendes, como psicóloga, tenho que ter muito cuidado para separar a minha profissão com a crença no espiritismo. Realmente deve ser, né? Já que envolve sempre questões que diferem muitas vezes dos principais pensadores, na grande maioria aí, né? Como, por exemplo, Sartre, e mesmo dentro da escola da psicologia, onde Freud também é muito citado, extremamente materialistas e lidam apenas com o que é e o que cabe no tubo de ensaio. Não é o caso do espiritismo, que vai além disso, né? Nesse debate, que partido devem tomar a história e a filosofia?
Lembrando que a filosofia apresenta duas questões básicas sobre a vida do homem, né? Na vida do homem, para alguns, você é resultado de um acidente, você é resultado da natureza, são bilhões de espermatozoides, e você, para o materialista pessimista, como Schopenhauer, como Nietzsche, como Marx, como tantos outros, vão dizer o seguinte: filho, você é resultado de um acidente. Por quê? Você vai dar do zigoto e um pouquinho antes do túmulo é o que você tem vida. Então você aproveita, porque você vai ter essa vida enquanto tiver, por exemplo, para alguns é o chamado a libido, para outros é chamado vontade de potência, para outros é chamado de potência de agir, para outros é chamado de elan vital, e todos esses que falam dessa forma são os clássicos materialistas, e dentre eles aí uma espécie de pai fundador que soca a doutrina metafísica e dualista, que é o Friedrich Nietzsche. O Nietzsche é um desses aí que não deixa barato e bate forte que a vida espiritual é balela, é uma muleta metafísica. O que a gente faz, segundo Nietzsche, é a gente fugir da realidade que a gente não quer viver. É essa visão materialista. Hein? É importante dizer isso porque muitas vezes você conversa com alguém neste campo e fala, tá, você nunca leu, você nunca meditou as questões de Nietzsche, você nunca pensou nas questões de Schopenhauer, de Sartre, ou desses pelos quais são tidos como uma espécie de pais fundadores da psique humana? Pois é, né? A gente lê, a gente compara. E é isso que faz a diferença em quem não está cego, né? E quem não fecha para o conhecimento que vem de tudo que é lado. Só que o espírita, ele tem uma bagagem além do materialista, que muitas vezes ele se nega que tem, e acha que é produto da ilusão, que é produto da loucura, que é produto da alucinação. E que nós, espíritas, graças a Deus, compreendemos pelo nome de mediunidade. A mediunidade é um desses fatores que nos aproximam de verdades inalcançáveis pelo sentido tradicional. E isso só pode ser dado diante o esforço, a humildade e principalmente o reconhecimento de que nós não sabemos praticamente nada, 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 se não segurar a onda e ver que temos muita coisa para aprender. Então, dizendo isso, é importante que se diga, porque às vezes entram nas nossas lives, no nosso podcast, materialista que fala o seguinte: nossa, olha como que essa turma é toda iludida, olha como que essa turma não leu, por exemplo, Crepúsculo dos Ídolos, de Nietzsche, aonde ele soca com toda a força possível as expressões sábias de Sócrates. Sócrates é massacrado por Nietzsche, porque tudo que vem de idealismo para Nietzsche é uma violência, afronta ao cotidiano, a vida vivida no presente. Por isso que Sócrates, Aristóteles, Jesus... Tem um momento absurdo de Nietzsche que ele fala, e Deus morreu. E Deus morreu. Como assim, cara? Como que vem uma afirmação desse tamanho sem entender a mecânica de algo que é extraconsciencial de achar que a gente sabe tudo? Então, isso é muito interessante porque eu passei muito mal lendo Nietzsche, mas eu precisei ler tudo dele. Por quê, Davi? Porque minha filha adora Nietzsche. Minha filha conversava comigo utilizando-se do vocabulário de Nietzsche. E minha filha materialista, então, falou, e aí, pai, você quer conversar? Cadê o vocabulário para entender o que eu estou te falando? Perfeitamente, minha filha. Vamos ler que universo é esse. E aí foi que eu consegui confrontar uma coisa com a outra. Eu consegui na minha cabeça, Mendes, pô, Kardec conversando com Nietzsche. Imagina esse filme, como daria, Dani? Amor de Deus, cara. Coisa maravilhosa.
E é isso que a gente precisa fazer. Ele só falou coisa podre, feia? Não, tem coisa maravilhosa que vem de Nietzsche. Agora, ele bate na trave em que momento? Quando ele quer materializar tudo aquilo que, de repente, foge ao seu... foge à sua ossada. Foge à sua ossada. O que compete ao homem material é do homem material. Mas o que vem do mundo espiritual, aí já é um outro laboratório, aí já é um outro processo de observação, e que Kardec, com muita humildade, decidiu encarar, não como cego de alguém que é oferecido e de maneira cega vai e faz. Não. Ele entra, inclusive, no primeiro momento, cético, totalmente, e com a prova incontestável é que ele garante, não é, o que a gente tem como a fé raciocinada. Eu gostaria de dar essa introdução, porque essa frase aqui, quando envolve história e filosofia, a gente precisa construir um meio termo aí, senão a gente fica perdido. Por isso que eu falei, avança que depois a gente continua. A palavra é sua, porque olha que interessante, né, Dani? Você foi lá em Rousseau, Dani. Você foi em Rousseau, mano. E Rousseau é um cara extremamente pautado nas questões que fogem ao convencional, né? O Sim. convencional do exercício de viver as experiências estritamente e somente materiais. Ele tem até uma proposta diferenciada, tanto que era muito incompreendida em sua época. Tudo isso para mostrar como que na história e na filosofia, por isso que a gente está contando isso, né? Tudo pareceu peças de um quebra-cabeça montados adequadamente para a gente ter um ambiente saudável, depois de Revolução Francesa, depois de Iluminismo. O que mais, Dani? Depois de Revolução Industrial. Para o homem ter uma consciência mínima de perceber como tudo isso é muito maior do que a gente imaginava. Dani, é com você. Suas reflexões aí diante do que vem. Pode ficar à vontade. Extremamente contemplada, como diria você e Eugênio agora. Mas é isso mesmo, que os materialistas, se é que eu posso dizer, falar umas pequenas palavras, né, diante dessa aula que você deu, o materialista, ele busca exatamente a referência, né, ele precisa da referência, ele quer a referência, que nós, às vezes, até também buscamos, necessitamos pela nossa limitação. Mas a gente sabe que nem tudo tem essa referência. O mundo espiritual não tem essa referência. A gente não consegue compreender nessa plenitude, né? Mas é exatamente isso que você falou, Davi. Eu não teria mais o que complementar, nem comentar. Então tem mais um bloquinho. Tem mais um bloquinho. Você pode ler esse bloquinho e aí depois você comenta o que vem desse bloquinho, né? Antes, Dani, dá um salve para a galera que está aí, né? Chegou gente nova por aí. Dá um salve para a turma. Ó, tô vendo o Leonardo, a Kelly, a Sol, já tava, Crícia, Glória, Klaus, Cida, Eliana Rampazzo e a Crícia, Samuel. Leonardo também, hein? Lá do Movimento Espírita, comemorando esse domingo mais de 1000 inscritos. Nossa, que vibe foi aquela live. Um beijo no teu coração, Léo, do Movimento Espírita. Maravilha, foi linda. Vamos lá, não poderia, você parou aqui, né? Nesse debate, que partido devem tomar a história e a filosofia? Não poderia a história determinar com precisão nem os limites, nem a extensão dos fenômenos e das faculdades estáticas e sonambúlicas. Constata, porém, que ocorrem por toda parte, que sempre os homens neles acreditaram, que têm exercido uma ação considerável sobre os destinos do gênero humano, que se tem manifestação não somente entre os contemplativos, mas igualmente entre os gênios mais poderosos e mais ativos, enfim, entre a maior parte dos grandes iniciados, que por mais desarrazoados se mostrem, diversos estáticos, nada há de comum entre as divagações da loucura e as visões de alguns, que tais visões podem estabelecer ligações com certas leis, que os estáticos de todos os países e de todos os séculos têm o que se poderia chamar uma linguagem de símbolos, da qual a poesia é apenas um derivado,
linguagem que exprime mais ou menos constantemente as mesmas ideias e os mesmos sentimentos pelas mesmas imagens. Pode falar. Dentro do campo da psicologia, meus amigos, isso entraria num dos departamentos chamado inconsciente coletivo. Se acredita muito que nós vamos, dentro de algumas formas dos nossos sentidos, capturando, absorvendo, como se fosse uma esponja, o ambiente pelo qual a gente garante a sensação daquele espaço que a gente está. Pois é. Só que para o Espiritismo não é isso, né? Nós não somos resultado de absorção só do lugar que a gente está ali e momentaneamente de um instrumento que a gente não sabe como usa. Não é bem isso. A mediunidade prova muito pelo contrário que não é só isso. A gente comunicando-se com o ambiente extrafísico, na mediunidade legítima, assegurando contato com seres que nós nunca vimos, trazendo notícias inéditas que a gente nunca pensaria, e vem de ambientes que não são necessariamente do lugar aonde a pessoa está. Então, quando a gente começa a alegar que a gente é iludido, alucinado, bobo, que muito materialista coloca isso para quem está dentro do espiritismo, né? O que a gente precisa ter realmente é muita indulgência e ter no coração, tipo, aquela mensagem, né? Não estou aqui para brigar com ninguém, eu demorei anos para chegar nessa compreensão, se não foi nessa encarnação construída de outras para cá, e o tempo dele também chegará. Né? Mas o que faz Kardec? Kardec aqui, ele aproveita para ouvir uma espécie de ensinamento de um professor francês, chamado Luc Ferry. Luc Ferry vai dizer o seguinte, Dani, você não precisa concordar com a pessoa que você está conversando, mas você precisa deixar ela falar. Deixa ela falar. Deixa ela construir, para depois você interagir com a base que ela te dá, para ver se faz lógica ou não, para não servir daquele diálogo, muitas vezes infrutífero, que na verdade não tem diálogo. É aquela pessoa que não está ouvindo, ela está meditando, confabulando o que vai responder antes de completar a ideia que venha para ela. Isso não é diálogo. E aqui Kardec prova o que é o diálogo. Ele apresenta a ideia totalmente contraditória para depois interagir adequadamente com a verdade pautada do que vem dos espíritos. Então, isso para mim é fantástico. Com você, Dani. Kardec faz isso nas obras dele. Né? O Céu e o Inferno é uma prova disso. No início, ele sempre coloca os argumentos que são contrários àquilo que ele constrói dentro da doutrina, no que diz respeito à religião, a céu e inferno, por exemplo. Né? É onde eu mais vejo isso. Ele pontua colocando e trazendo os argumentos, né, do que ele já traz como diferente, mas como um convite. Ele coloca exatamente como você falou. Ele apresenta para que a gente possa construir o nosso raciocínio através de uma lógica. Aquela não existe lógica, não é? Então a gente vai construir a partir dali. Então ele mostra. É o que eu digo assim, o Kardec, Pestalozzi, como você falou nele, pontuou logo no início, são filósofos, pensadores que fizeram a diferença porque eles se posicionaram de forma positiva, dessa forma de convidar o outro a conhecer. Então, eles não deixaram de falar, eles não deixaram de exercer aquilo que eles acreditavam, né, de se posicionar, mas sempre fazendo um convite, nunca agredindo, nunca levando uma imposição, mas muito pelo contrário, mostrando apenas que aquilo que eles estavam apresentando poderia fazer uma diferença, né, poderia ser produtivo, e aquilo ali é que deveria ser analisado a partir de então, né, como mudança, como algo novo, para que a gente possa sair da zona de conforto de uma forma mais leve. Você pode olhar para mim e para a Dani e dizer assim, amigo que acompanha a live, então todo fato alucinatório é uma questão espiritual? Não. E Kardec deixa bem claro isso em toda a sua obra. Inclusive lá no livro dos médiuns tem uma hora que ele fala que muitos problemas alucinatórios podem ser, por exemplo,
um chá de cogumelo que o cara tomou e não é um mediúnico. Ele ferrou toda a sinapse dele e tá vendo jacaré no fio, tá muito loucaço. Por quê? Em decorrência de uma substância que alterou seu estado psíquico. Então, outra situação, ele fala da nossa orbe visual. Tem um problema, às vezes, que tem umas disfunções ar dentro, que dá a impressão da gente estar vendo espírito para tudo que é lado. E aí não é questão espiritual, é fisiológico. Então, esse é o bom senso encarnado. Existe, sim, a figura espiritual, mas não se despreza também a alucinação provocada pela química ou pela extraexposição cerebral à questão da superexcitação, por exemplo. Você acaba de ver um filme de terror, aí você vai andar na rua e pisa numa folha seca, por exemplo. Nossa, você vai ver o lobisomem ali, filho. Você vai ver pelo amor de Deus, você vai correr igual a Dani correu uma vez. Lembra, Dani, quando você correu de medo? Já tive tantas coisas com medo. Já deixei a luz acesa à noite depois de um sonho. Já, muita coisa. Já fui pro quarto da minha irmã. Certeza. Mas é isso. Nem tudo a gente pode colocar na conta dos espíritos, né? E nem tudo também é só fisiológico. A gente tem que encontrar um meio termo, através do conhecimento, através do estudo, através do raciocínio, que Kardec oferece. Então é preciso só... como ele aqui mesmo ele colocou, né? Já sempre existiu, fenômenos existiram, os espíritos sempre existiram, mas a gente vai adaptando e com conhecimento vai organizando. Leonardo colocou alguma coisa aqui. Mas nem todo fato mediúnico é alucinação. O que não pode é negar o fato, seja com prova do fato ou por desconhecimento dele. Perfeito. É isso aí. E, infelizmente, o que fica quando a pessoa desconhece o que é, né? A massa joga fora e nem medita. E esse é o grande problema, né, Dani? Isso, com certeza. Exatamente. Pode continuar, então. Você está doida para ler, né? Você não tira os olhos do texto. Vamos lá. Talvez seja mais temerário ainda tentar se concluir em nome da filosofia. Entretanto, após haver reconhecido a importância moral desses fenômenos, por mais obscura nos seja sua lei e sua finalidade, depois de neles distinguir 2 graus, um inferior, que não passa de uma extensão e um deslocamento inexplicável da ação dos órgãos, ou outro superior, nada mais sendo do que a exaltação prodigiosa das forças morais e intelectuais. O filósofo poderia sustentar, ao que nos parece, que a ilusão do inspirado consiste em tomar como revelação trazida por seres exteriores, anjos, santos ou gênios, as revelações interiores dessa personalidade infinita, que está em nós e muitas vezes também entre os melhores e os maiores, as quais se manifestam como lampejos de forças latentes, que ultrapassam quase que sem medida as faculdades de nossa condição atual. Numa palavra, na linguagem dos mestres, são para nós fatos de subjetividade. Na linguagem das antigas filosofias místicas e das religiões mais adiantadas, são as revelações do Feroe mais deísta, do bom demônio, o do Sócrates, do anjo guardião, desse outro eu, que nada mais é que o eu eterno, em plena posse de si mesmo, pairando sobre o eu, envolvido nas sombras desta vida. Figura do magnífico símbolo zoroastriano, figurado por toda parte em Persépolis e em Nínive, o Feroe alado ou o eu celeste, adejando sobre a criatura terrestre. Sobre a criatura terrestre. Muito bem. A gente pode dizer que nessa frase que Kardec traz, muitas vezes, pessoas que escrevem em outro idioma, pessoas que escrevem de trás para frente, pessoas que trazem um conhecimento dentro das tidas reuniões mediúnicas,
não pode ser que ela tenha essa bagagem de uma forma esporádica e que esteja apenas vinculado àquele círculo de pessoas que estejam naquela mediúnica. Vem, às vezes, em outro idioma, vem, às vezes, com outro tipo de conteúdo intelectual e moral do que daqueles participantes aonde poderia alegar, sim, o dito cujo do inconsciente coletivo. Kardec deixa claro para a gente aqui, não é? Que essa forma de entender o mundo extrafísico depende muito, mas muito mesmo, do tipo de educação que a gente tem e acredita sobre a possível emancipação da nossa alma ou achar que simplesmente é resultado único da nossa educação e de fatores orgânicos que a gente desconhece dentro de nós mesmos. A estrada, então, é chata, a estrada é complicadíssima, mas o que diz Kardec quando lembra de Sócrates, quando ele conversa com o demônio dele? Sócrates é um desses pelos quais, né, nas entrelinhas, isso não está explícito aqui, eu estou só facilitando a barra tua, né? Sócrates é um desses que vivia mediante o exercício que fazia cotidianamente, o vislumbre do outro lado, o vislumbre da erraticidade. Tanto que, quando ele foi condenado, pasme você que Sócrates foi condenado, porque ele fazia o jovem da sua época pensar. Era crime isso. Como que você fala de deuses? Como que você fala de jovens e ensina-os a pensar através da dialética? Você para com isso, senão você vai morrer. E prender o cara para dar uma espécie de medão, né? Vamos dar uma corrigenda nesse cara aí. Ele parecia muito Gargamel dos Smurf, feio, cara, andava só descalço. Raro banho que tomava Sócrates. E colocaram ele na cela para ver se dentro da cela ele mudava o jeito de ser. Bom, moral da história, só para você entender aonde vai desaguar a lição aqui, né? Sócrates, então, dentro da cela, tinha emancipação da alma, tinha contato através de sonhos com as entidades espirituais, principalmente com Daimon, o demônio aqui que é citado, que é um espírito que se comunicava com ele, e então, em dado momento, chega a turma que gostava de Sócrates. Os caras conseguiu fazer tipo missão impossível. Entrou na cadeia com a chave. E falou o seguinte: pelo amor de Deus, Sócrates, pega a tua mala e cuia e cai fora desse lugar, mano. Os caras vão te matar com cicuta. Você não precisa morrer assim, Sócrates. E aí o que Sócrates fala para os caras? Pega essa chave e vaza, filho. Eu estarei morrendo pela verdade que em mim existe e que neles não é alcançável. Eu que estou nesse corpo claudicante, limitado, os caras que desconhecem, eu provarei por A mais B que eles estão errados, porque a morte não existe. Tanto, né? Lição honrosa de Sócrates, ele é um dos precursores do espiritismo. Ele e um fulano, que talvez seja o seu principal biógrafo, um cara chamado Platão. Né? Então, tanto Platão quanto Sócrates, então, tudo isso que eu estou falando para você, e quando Kardec solta aqui, Kardec imagina que isso aqui todo mundo já sabe. Ah, eu vou citar, porque a Dani já sabe, o Davi também, né? Mas é importante contar esses miúdos para a gente ver da onde vem a formalização das ideias metafísicas. Da onde vem o dito cujo que Sócrates encontra no templo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Isso você vai encontrar no Livro dos Espíritos, velho. Lá na questão 919. Ou você vai encontrar também, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Sócrates e Platão, precursores do Espiritismo. Então, tudo isso não pode ser jogado ao vento sem que a gente saiba
para que serve. Porque tudo aquilo, Dani, que a gente não sabe para que serve, a gente joga fora, Dani. Essas suas palavras, Dani. Minhas palavras eu vou fazer a leitura aqui do Leonardo. Que você tá hoje. Não, você já é, né? Hoje você tá assim. Leonardo colocou aqui que É que estava esse babando campo, com deixa antes de você. você ler, esse campo da filosofia me encanta, me encanta. E quando eu falo de Sócrates e Platão, eu tenho uma admiração muito grande por Sócrates, eu te falo por quê, Dani? Porque a história de Sócrates, ele é um dos principais dissidentes de sua época. Enquanto todo mundo só colocava na goela e engolia sem pensar, o Sócrates era o chato. Ele era aquele que chegava e colava numa banca de pessoas ali e enchia o saco para fazer a turma pensar. E tinha gente que não gostava disso. E ele era tido como o grande vilão de sua época pela maioria, porque fazia as pessoas pensarem, Dani. Pelo amor de Deus. Ó, Platão, até 40 anos de idade, ele só fazia academia. Ele era discípulo do arcanjo, que era reencarnado lá, o seu personal. Ele dava aula para o Platão lá. E aí, com a morte do mestre, Sócrates, o que Platão faz? Pô, Platão abre uma escola fabulosa na Grécia, é um divisor de águas, faz 35 trabalhos maravilhosos em forma de textos dialéticos, coloca na voz de Platão, dentro do seu texto, aquilo que ele acredita como verdade. Então esses caras foram, quase eu soltei um palavrão, eles foram demais no seu período, Dani. Não é à toa que são os precursores do Espiritismo, né? A gente tem aí uma série de pensadores e filósofos que se viram de base para o Espiritismo. Então a gente vem lá de Aristóteles, Sócrates, Platão, né? E por aí a gente vai. Buda, o próprio Buda, que, enfim, mesmo né, não sendo. Voltou. Olha, o Leonardo tá morrendo de rir. Eu digo, eu posso travar, você não. Pelo amor de Deus, Davi. Nós Olha, mas estamos vamos lá. sempre tendo essas surpresas. Pelo Instagram, né? Sempre. Mas, assim, eu acredito muito de que quem está aqui e acompanha uma live como essa é quem precisa estar. Mas é claro que nós ficaríamos chateados, porque olha o nível que está essa live, olha a profundidade que a gente está trazendo questões que é do início da história do nosso pensamento. Então, por favor, Dani, volta nessa questão que você dizia que você estava em Buda. Então, o próprio Buda traz muito ensinamento que serve como base, sim, para o Espiritismo, o desapego, né? Você chegar à iluminação, trabalhar a meditação, se conhecer, né? Fazer um autoconhecimento, tudo passa, né? São ensinamentos que são base, sim. Então, vem Buda, Aristóteles, Sócrates, o Platão, Confúcio também. E aí a gente vem, né, para os mais contemporâneos. Aí você vai para Pestalozzi. Enfim, a doutrina espírita, ela está em tudo, ela está em tudo. E ela abrange tudo isso, ela se abre, ela é aberta a todas as informações, a todas as bases positivas que servem de construção para o que ela trabalha dentro do critério da ciência, da filosofia, da Perfeito. religião, Ela não da conexão despreza com Deus. nada. Ela não despreza nada, Absolutamente. Dani. Exatamente. Então é isso. Então, são sim importantíssimos dentro desse processo. Por isso que a gente não pode dizer nunca que o mérito é nosso. Por isso que Kardec nunca disse que o mérito era só dele. É porque ele sabe que é um processo, que é um encadeado de situações, que está como base, né, vários outros pensadores, várias pessoas que também foram importantes nesse processo. Então,
nós vamos nos construindo ao longo do tempo. Ninguém tem um mérito único. Nós vamos, muitas vezes, reproduzindo aquilo que a gente já aprendeu de pessoas que já trabalharam nisso, que já pesquisaram, que já trouxeram, né? Então, enfim, acho que essa é a grande ideia. Que artigo esse, hein, Mendes? Comenta. Exatamente, um artigo que era para falar de um ponto, né? Você vai descascando aí para várias questões. Ó, o Leonardo colocou aqui, estudar Kardec é fascinante, só não aprende quem não quer. Ele ajuda até a negar o que está ensinando. Penso, nego, logo existo. Perfeito, perfeito. Ele dá a possibilidade de você argumentar da forma que você achar que deve argumentar. O grande detalhe é que você tenha a base, que você queira realmente interagir dentro de um critério, de uma crítica construtiva, um critério construtivo, né? Se for assim, para a doutrina, é importantíssimo. Fortalece, na verdade, né? Ele fala muito isso também. Deixa eu ver se... A verdade é rutilante como o sol, não pode ser contínua em tempo algum. Ok. É isso aí. Leonardo. Vamos avançar mais um pedacinho, então, Mendes. Negar a ação dos seres exteriores sobre o inspirado. Não ver em suas pretensas manifestações mais que a forma dada às instituições do estático pelas crenças do seu tempo e de seu país, e buscar a solução do problema nas profundezas da personalidade humana. Não é absolutamente uma maneira de pôr em dúvida a intervenção divina nesses grandes fenômenos e nessas grandes existências. O autor e sustentáculo de toda a vida, por mais essencialmente independente que seja de cada criatura e de toda a criação, por mais distinta que seja o nosso ser contingente, a sua personalidade absoluta, de forma alguma é um ser exterior, isto é, estranho a nós. E não é de fora que ele nos fala. Quando a alma mergulha em si mesma, nela encontra, e em toda a inspiração salutar, nossa liberdade se associa à sua providência. Aqui, como em toda a parte, graça o duplo escolho da incredulidade e da piedade mal esclarecida. Um não vê mais que ilusões e impulsos puramente humanos, a outra recusa admitir qualquer parcela de ilusão, de ignorância ou de imperfeição, onde vê somente o dedo de Deus. Quer comentar um pedacinho, então? Pode comentar. Posso comentar? Então, nós temos aí duas formas, não é? De analisar as questões que fogem à nossa consciência, né? Então, para o campo da ciência extraordinária, se nós, por exemplo, nunca estudamos música, mas sentamos em frente de um piano e tocamos aquela música, é bem provável, né, que o cientista tradicionalista diz que nós temos uma bagagem de assimilar no ambiente a música que faz parte de um contexto pelo qual é inatingível pela forma da tradição dos nossos sentidos. E aí, então, o que a neurociência vai se dividir? Em analisar o que tem e como que a gente busca da consciência o que está fora da gente, mas principalmente como que acessa dados do inconsciente, que para alguns é ali que você aprendeu a música, a hora que você ouve um rádio, que você ligou um som, que você foi ver alguém numa orquestra, né? Ou como que você acessa o seu superconsciente. Então, na ciência tradicional, basicamente, é o estudo de acesso desses degraus, do cérebro primitivo ou reptiliano, do nosso sistema límbico e desse terceiro andar, onde a gente chama de neocórtex. Para a ciência tradicional, tudo rola nesses três andares. Para doutor Paul MacLean, ele vai chamar isso de cérebro triuno, onde cada um de nós tem esses três degraus. Beleza? Mas o que Kardec está falando? Não é bem assim. A coisa não está só dentro da gente. Porque o que a gente pesca de fora nem sempre faz parte de um contexto que a pessoa já viveu, já experimentou,
Pessoas escrevendo em idiomas que ele nunca teve contato. Naquela experiência, idiomas ou símbolos de uma raça extinta da antiguidade. Como que ele teve acesso se ele nem tinha a enciclopédia Barça ou contato com qualquer coisa desse tipo? E é através desses pequenos significados que, na humildade, a gente percebe que a nossa consciência, que é extrafísica, pode se conectar com as consciências extrafísicas ou que estejam na matéria em outros lugares, como no exercício da telepatia, onde a nossa alma se comunica com outra alma. E é isso que a gente, então, tanto estuda, que tanto quer entender sobre a dita cuja manifestação extracorpórea, o que está fora, porque o que está dentro é algo que já é ainda um campo de muita coisa para ser desbravado e pouco a gente sabe. Dani, a gente não sabe quase nada, ainda mais desse cérebro triuno. Daniele Mendes. Eu estava lembrando, você falando agora, tem uma psicóloga aqui, não é? Que colocou até um comentário, e certa vez uma psicóloga que trabalha com regressão para encontrar problemas de infância, problemas que são relacionados com a vida como um todo, né? De dificuldade que a pessoa tem, fobias, enfim. Ela dizia que ela, quando faz a regressão, ela só vai até a vida intrauterina, porque como ela não acredita em outras vidas, né, em reencarnação, ela não avança mais que ali. Eu não sei, eu não consegui entender até hoje, assim, onde é que ela encontra esse meio termo, sabe, para parar, para estacionar. Né? Ainda hoje eu não compreendi, mas tem muito disso, né, porque exatamente, para ela é só até um ponto, isso que você colocou e pontuou, dessa questão, e a gente sabe que tem muito mais além que isso, e que você explicou já muito bem. A Daniele Mendes, então, cita uma das questões que divide a opinião, né, dentro do universo espiritista, que são aqueles que aprovam a regressão e outros que realmente não aprovam a regressão. Davi, qual dos dois você está? Porque é importante você citar que parte dessa família espírita você acredita, né? Eu realmente acredito no seguinte, amigos, se Deus colocou esquecimento, deixa ele lá. Num dado momento em que precisarmos de trabalhar isso, ele virá, seja em forma de sonho, seja em forma de emancipação, ou seja no momento adequado, quando desencarnarmos. Porque na regressão, muitas vezes, a gente destampa a tampa do esgoto, e o que tem embaixo vai ferrar, porque não tem como fechar de novo. E para terapeutas e responsáveis que põem outdoor, aqui tem outdoor nas principais avenidas, Dani, que está escrito assim, clínica especializadas em hipnose da regressão, venha e faça a sua. Pô, quando eu leio um negócio desse, eu passo muito mal intimamente, eu te falo por quê. Porque se a gente abre a caixa, porque existe uma ideia falsa, Dani, que todo mundo acredita que foi Alexandre o Grande, Cleópatra, que foi Alain Delon, Charles Bronson. Tem gente que só acha que foi só os bambambam. A hora que vê que foi um pulha, um cara chato, um assassino, estuprador, normalmente não consegue segurar a onda não, Daniele Mendes. Pois é, a regressão, ela só deve, na verdade, ela só deve existir se for uma necessidade para nós. Se houver realmente algo que seja positivo para a nossa continuidade nesse progresso, na maturidade espiritual. Se for isso, se não for isso, a gente não tem por que buscar, né, compreender ou verificar, né, o que aconteceu na nossa vida, quem nós éramos, porque, como você muito bem falou, se isso fosse necessário, a gente não teria o esquecimento, né? E esse esquecimento a gente sabe que é muito importante para a nossa caminhada, porque imagina o que é que a gente não vem de diferença, o que é que a gente não traz de diferença com as pessoas que a gente se relaciona. Então, saber o que a gente foi para aquela pessoa, o que aquela pessoa foi para nós, né, especificamente, numa outra vida,
e nós planejamos justamente para tentar reajustar esse passado, se a gente sabe o que aconteceu, se a gente sabe o que fez, isso aí provavelmente vai atrapalhar muito mais do que ajudar. Obviamente que se você busca essa regressão para fazer um tratamento, eu penso como você, eu também não sou a favor, mas o que eu diria é que se for por um tratamento para tratar uma fobia, né, se for algo positivo, assim, desse sentido, talvez até seja mais atenuado. Mas, assim, por curiosidade, eu acho que é zero. Por curiosidade é zero. Talvez o que a gente poderia pensar seria se for para tratar uma fobia, algo que realmente você não saiba lidar, que realmente atrapalhe muito a sua vida. Eu não diria que sim nem que não, mas talvez esse aí fosse mais avaliado, desse mais para avaliar. Mas por curiosidade é não, no meu ponto de vista, e acabou. Não tem para onde correr nem o que conversar. E o legal dos estudos em grupo é isso, né? Cada um põe o seu ponto de vista, cada um avalia de acordo com a sua bagagem, e isso é maravilhoso, né? E vamos continuar? Tem um comentário aí do Antônio, e desde quando se pode fazer ciência com limitação, né? Eu colocaria aqui no lugar de limitação, cabe a questão da regressão, Antônio, a questão da curiosidade. Tudo aquilo que é feito por curiosidade pode ser um grande empecilho para a nossa existência. Pelo menos isso sobre o meu ponto de vista. Agora, se for terapêutico, tiver uma responsabilidade, como a Dani colocou, você não vai fazer com qualquer um, né? Mas que tem ali os recursos de auxílio, por que não? Então, tem isso também, né? Eu acho isso importante que você falou, Dani. Isso. Dá para ser avaliado, pelo menos, né? Eu não teria uma resposta específica para dar, mas eu acho que pelo menos dá para a gente avaliar melhor. Como se os enviados de Deus deixassem de ser homens, homens de um certo tempo e de um certo lugar, e como se os lampejos sublimes que lhes atravessam a alma aí depositassem a ciência universal e a perfeição absoluta. Nas mais evidentes e providenciais inspirações, os erros que procedem dos homens se mesclam à verdade que provém de Deus. O ser infalível a ninguém comunica a sua infalibilidade. O que você achou desse texto, Dani? Tá osso aí? A hora que você lê, é tipo assim, aquele texto que você vai, né? Você fala, o que esse cara tá falando? E aí você lê de novo, o que ele tá falando? Não é assim? Totalmente filosófico. Completamente filosófico. Claro que aqui, quando a gente fala de comunicação com o mundo dos espíritos, a gente não é irresponsável o suficiente para falar que a comunicação com o mundo extrafísico seja Deus falando ao homem. Quando a gente pega a história de Moisés, lá no Monte Sinai, no momento que ele sobe lá para escrever os 10 mandamentos, que ele fala que veio da fonte direta de Deus. Está errado. Se você pega que Deus se comunicou diretamente com Moisés, você não entendeu os princípios da doutrina espírita. Mas pela falta de embasamento, falta de vocabulário, Moisés falou Deus porque ele não tinha ainda a ideia de espírito, de grau evolutivo, de entidades que se manifestasse através de um determinado degrau evolutivo conosco. Então, quando a gente fala assim, numa mediúnica, olha, os espíritos mentores superiores estão vindo dar um recado. Não é Deus em si, são representantes que têm uma proximidade com Deus, mas não ele. Ele mesmo, porque ele é uma personificação. Está até errado o que eu falei. Mesmo porque o que é Deus não é quem é Deus. Então, talvez seja por isso que o exercício filosófico começa a ficar interessante. Todo fato que a gente se comunica extracorporal, ainda dentro da mesma temática, são com espíritos de faixa evolutiva diferente da nossa. Ora, espíritos inferiores, ora, superiores, intelecto e moralmente a nós. É isso que esse parágrafo está falando. Agora, diretamente com Deus, só a escala evolutiva, quando Jesus, nosso irmão maior, diz o seguinte, olha, eu e meu pai somos um.
nessa frase de Jesus, ali ele sim está falando que o contato dele, o papo reto dele, o interlocutor para tirar a dúvida dele, não são espíritos superiores a ele. É o próprio Deus, é o Criador, que se manifesta através da consciência de alguém que, por merecimento, não só Jesus, mas espíritos da mesma laia, da mesma falange, do mesmo grau evolutivo, tem essa possibilidade de contato com o Criador. Que em algum momento, sabe o que vai acontecer? Eu terei esse contato, a Dani terá esse contato, e nós que aqui também estamos, teremos um contato com Deus. Mas põe aí um desenvolvimento para que isso seja concedido. Daniele Mendes, é com você. Eu estava lembrando aqui do quanto que a gente não comenta, né? Escutei, principalmente quando não conhece a doutrina, né? Escutei o que Deus queria falar comigo, Deus falou comigo, né? Quantos de nós já reproduzimos isso? Eu acho que, assim, é importante você entender que ele fala mesmo, mas você precisa entender que essa fala, você tem que abrir. Não é ele diretamente, como você falou. Né? Ele proporciona para que você compreenda algo que ele gostaria realmente, ou que você precisa vivenciar dentro de um princípio produtivo para você como espírito. O próprio Evangelho de Cristo, eu considero Deus refletindo em nós. O Evangelho que ele apresenta é Deus refletindo em nós. Então, assim, eu acho que quando a gente pensar nesse ponto de vista do falar com Deus, do escutar a Deus, a gente tem que abrir esse leque, a gente tem que ter essa visão ampliada, né, de saber que não é diretamente ele. Até porque esse ele é como você muito bem falou, né, ele não é personificado, e a gente sempre busca, lembra que a gente comentou no início, mesmo com conhecimento, a gente sempre tende a buscar uma referência, né, referência de alguém, de um homem, a gente sempre tenta, quando a gente fala, olha, pensa em Deus, a gente tenta imaginar alguém. É inevitável, é o primeiro ponto, né? A primeira vista, assim. E depois é que você vai desconstruindo essa ideia. Agora, o que é? Quem é Deus, né? Para a gente o suficiente é aquilo que está ali na pergunta do Livro dos Espíritos, né? Então, não adianta a gente ficar querendo imaginar como é que funciona, como um dia desse eu ouvi uma pergunta, que Deus ele é eterno porque ele não foi criado. Nós somos infinitos porque nós fomos criados e não temos fim. Mas ele é eterno, ele não foi criado. Então, assim, aí eu escutei certa vez alguém, mas e quem criou Deus? Como assim? Ele não foi criado. Não adianta você chegar até aí e tentar entender isso. Putz, se entrar aí... A gente não tem entendimento mal para entender quem a gente é, quanto mais, né, chegar a esse ponto de tentar desvendar quem é Deus, porque ele não foi criado. Imagina! Então, assim, acho que a gente tem que ter esse leque, essa humildade também de reconhecer a nossa limitação e de saber que a gente vai ter o conhecimento a partir da nossa evolução. Né? E hoje o que tem é isso. O que tem para hoje é o que tem e a gente tem que se contentar e tentar fazer o melhor, dar o melhor de si e tentar amadurecer o melhor que a gente pode diante daquilo que a gente tem e entende, né? Acaba de chegar na nossa reunião, Dani, o Robinho, Dani. Robin, eu não sei se ele tá aí ainda, porque Robinho ele entra e sai, viu? Olha, já saiu o snipe. É rápido ele. Ele entra, passa 1 minuto e sai. Mais rápido que tu, Davi. Mas vamos lá. Terminar então, o último parágrafo. Não pensamos que essa digressão possa parecer supérflua. Tínhamos de nos pronunciar sobre o caráter e sobre a obra daquelas que foram inspiradas e que, no mais alto grau, deram testemunho das faculdades extraordinárias do que falamos há pouco e que as aplicou à mais retumbante missão dos tempos modernos. Era, pois, preciso exprimir uma opinião quanto à categoria dos seres excepcionais a qual pertence Joana d'Arc. Joana d'Arc, então, para o Espiritismo, foi uma excelente médium, diferente do que fala muitos livros de história, que ela foi uma alucinada, que beirava a loucura, e Kardec se posicionou colocando exatamente a questão da mediunidade e das entidades espirituais que a auxiliaram nesse projeto, nesse auxílio, diante daquilo que a gente já sabe da história dela, não é?
versado inclusive por um grande escritor chamado Leon Denis, que fala maravilhosamente de Joana d'Arc, e tantos outros biógrafos que dentro do Espiritismo consagram a esse espírito maravilhoso, esse fundamento incrível no qual a mediunidade tem o seu holofote ligado no campo das possibilidades. Eu quero dizer que nós estamos aí, Dani, a 1h30 desse estudo. Quero agradecer profundamente você que participou aqui em caráter de substituição, né? Marina Reato não pôde estar conosco, mas foi mais uma noite. Mandou um áudio para mim agora, só vou ver. Vou dizer, olha, o que você me aprontou. Você mandou grandiosa, mais uma vez, minha gratidão. E as suas considerações finais, antes de eu fazer aí as considerações também, para poder deixar claro como que a pessoa pode acompanhar os nossos encontros, ouvir a gente nas caminhadas, mas isso depois que você aí trouxer o que esse artigo trouxe de importante, resumidamente, para você, Daniele Mendes. Olha, foi muito rico, né? A gente falou de muita coisa, mas assim, esse final aqui ele fecha falando que como é importante o testemunho de várias pessoas que tiveram presentes, né, durante todo esse tempo, sobre essas questões da mediunidade, né, os profetas, né, que trabalharam a mediunidade, né, a gente tem essa referência, mesmo antes de conhecer a doutrina, a Joana d'Arc, o Moisés, né, toda essa dinâmica da mediunidade, ela está aí, durante todo o tempo. A doutrina espírita apenas vem revelar e vem nos ensinar, nos mostrar como é que tudo isso funciona, através da lógica, através de um estudo científico importantíssimo, onde a gente faz aí a junção com a filosofia e com a religião. Então, eu acho que o artigo você pontuou muito bem. E hoje teve, então, uma aula de história, de filosofia, de educadores, e colocamos aí... Você foi até Pestalozzi? Você chegou em Pestalozzi? Não, até Rousseau. Foi até antes, Rousseau. Foi, até Rousseau. Buscamos tudo. E é muito bom quando a gente consegue fazer isso, né? Porque a gente começa a construir de forma muito produtiva o estudo. Porque você vai buscando as bases, né? Tudo que deu sustentáculo para o que hoje a gente entende como doutrina, que ainda vai crescer muito, né? Ela é base ainda para muito do que vem aí pela frente, porque a gente só tem um conhecimento ainda na limitação que a gente tem, humana, né? Imperfeita ainda. E é isso. Eita, eu não vou nem falar. Olha, isso vai para o Spotify. Agora saiba que ele mandou para mim a foto, viu, Delcimar? Obrigada, querido. Mas, ó, o Davi é que deu essa aula, viu? Eu tô aqui. Eu vim dar um apoio, porque Davi, ele simplesmente ele me manda assim, 30 minutos antes, ó, Marina, acho que não vai não, tu vai fazer o artigo comigo. Aí joga lá para mim, já leu. Mas é isso, mas a gente vai aprendendo. O importante é que eu tô aqui aprendendo, acima de tudo. Muito feliz. Quero agradecer profundamente aos amigos, né, que estiveram conosco e dizer que daqui a pouquinho, daqui 10, 15 minutinhos no máximo, esse bate-papo gostoso já vai estar lá no Spotify, no Deezer, através do perfil Estudando a Revista Espírita. Eu estou rindo do Delcimar e eu não vou falar o porquê, senão vai ficar gravado esse negócio, né? Quero agradecer também a nossa amiga Cida Lemos. Eu vou te chamar aqui em tela dividida para a gente te conhecer e você participar ao vivo. Se ajeita aí, Cida, que você vai falar comigo e a Dani ao vivo, antes da prece de encerramento. Psicóloga. Lucinha chegou. Né? Lucinha, Lourdinha, tá aí? Parabéns, é aniversário. Lúcia Fratese. Entendi, Lourdinha. Mas mesmo assim, Lourdinha não está está... comendo bolo com a família. Está comendo bolo, né? Vamos ver se a Cida entra, que participou ativamente com a gente, e quiser dar um pitacozinho aí para a gente poder encerrar com a prece de Daniele Mendes. Aguenta aí, vamos ver se ela entra ao vivo aqui com a gente. Olha lá. Ah, entrou! Ela tinha colocado que estava saindo. Gente, não faz isso não. Davi faz, viu? Eu tô aqui deitada, de pijama.
aprendendo tanto com vocês, com olheira. Cida, seja bem-vinda, Cida. Que cidade você tá, Cida? Eu sou de Jundiaí, São Paulo. Jundiaí, São Paulo, participando ao vivo aqui no Estudando a Revista Espírita. E qual foi aí as suas impressões do artigo de hoje, Cida? Olha, é um artigo bem complexo, né? Mas eu gostei muito, tenho aprendido bastante com vocês. Que nem eu falei, né, no meu comentário. Eu tento separar a minha profissão da minha crença na doutrina para não me embananar todos os meus atendimentos, porque o meu paciente não tem nada a ver com a minha crença, né? Mas eu estou gostando bastante de participar, de assistir vocês, viu? Eu tenho aprendido muito. Daniela interagindo com Cida. Dani, é contigo. Foi ótimo, porque eu queria fazer uma pergunta para ela. Ô, Cida, quando você falou isso, ficou na minha cabeça, né? Essa dúvida. Mas se alguém, o paciente, né, for até você e se ele for espírita e ele quiser e pedir que você faça essa interação, é possível ou mesmo assim não é possível? Você não pode interagir a doutrina com a psicologia? Não, dentro do atendimento, não. Fora, se ele for uma pessoa com quem eu tenho amizade, a gente pode conversar sobre isso. Dentro do atendimento, não. Entendi. Muito bom. Essa foi a Cida que participou ao vivo com a gente. Ela vai ouvir a voz dela lá no Spotify daqui a pouquinho. Vai estar no ar para milhões e milhões de pessoas, né? Como Dani também. Obrigado por você ter participado e sempre participar com a gente, Cida. Você fica quietinha aí agora que a Dani vai fazer a prece de encerramento. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Já agradecendo aqui a turma, o Cléo, o Antônio Ivan, a Glória, a Lúcia. Agradecer ao Ari, a Cris, a Joyce e, claro, ao Delcimar, o humorista do século. Dani, é contigo. Obrigada a todos pela energia. Obrigada, Davi. Obrigada, Cida. Prazer, né, estar aqui com você. Prazer que você apareça mais vezes. Então, um beijo em todos. Então, vamos lá. Pai amado, espiritualidade amiga, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui unidos e reunidos em Teu nome, trabalhando a doutrina esclarecedora para as nossas vidas, para a nossa rotina, para a nossa maturidade espiritual, que possamos estar em constante harmonia e paz, tentar sempre buscar o equilíbrio em todo momento, orando e vigiando, nos analisando, nos autoconhecendo, fazendo exercício de reflexão, sugerido por Santo Agostinho, sempre, para trabalhar a nossa consciência, tentar deixá-la sempre a consciência tranquila, para que a gente possa caminhar bem, de forma segura e leve na seara do Cristo. Abençoa todos que estão na live, as nossas famílias, o nosso planeta, que as nossas vibrações positivas prevaleçam, as vibrações densas de preocupação, de inseguranças, de incertezas, de dor, que possamos nos esforçar para vibrar amor todo o tempo nesse universo tão necessitado. E assim, Pai amado, nessa harmonia, encerramos esse estudo com muita paz, com muita luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Um beijo no coração. Nossa amiga Cida, Dani, todos que estão conosco. Tchau. Tchau. Tchau, boa noite.